tudo bem? Vamos aqui hoje conversar um pouquinho, né, a respeito aí ainda deste parcelamento PET. Eu sei que eu estou em dívida com vocês, até publiquei em outras redes sociais aí que eu iria até divulgar aí uns vídeos, né, ontem na sexta-feira, dia 27/10/2017, mas não foi possível. Então, conforme eu já expliquei para vocês aí anteriormente, em outro vídeo, eu ainda estou com a cirurgia na boca, né, não estou podendo falar muito, mas já melhorei bastante, já podemos seguir adiante aí. Mas até na data de ontem não foi possível, né? E eu achei melhor ficar ainda um pouquinho mais quieta para que depois não me dê problema, né? Mas agora vamos lá. De uma certa forma eu já vou até passar para vocês aqui também as orientações em relação ao parcelamento PET aí, sobre as regulamentações, né? Conforme eu divulguei nos vídeos anteriores, então já saiu, né? Já saiu aí a lei 13.496, que é a do novo parcelamento PET. Na realidade, ela veio apenas para regulamentar, né, a medida provisória 783, que a gente tanto falou aí em relação aos vídeos anteriores, né? Então a gente ficou aguardando ansiosamente aí pela publicação da lei, até que enfim saiu aí no Diário Oficial da União no dia 25, né, de outubro de 2017. Pois bem, eu vou explicar para vocês aqui, conforme eu sempre falo, não dá para poder passar tudo aqui em detalhes para vocês. Então já no primeiro momento eu vou continuar pedindo aqui, vão lá, baixem esta lei 13.496. Eu sempre aconselho até para que vocês busquem estas informações na fonte. Então joguem no Google o número da lei 13496 e coloquem na frente lá, Planalto. Vocês vão buscar a lei lá na fonte, deem uma olhada, né, já vão lendo aí, vamos ver o que foi que alterou com esta nova lei, o que foi alterado lá em relação àquele texto da medida provisória 783. E eu espero que vocês façam isso, né? E o que aconteceu logo em seguida, que por minha surpresa até, né, e acho que vai ser pela surpresa de vários vocês aí, contribuintes dos outros lados, do outro lado da telinha, é que na realidade, logo em seguida eles já publicaram a normativa referente a esta lei, né? Então, tanto a normativa por parte da Receita Federal do Brasil, quanto a da PGFN também. Então, o que aconteceu é que no dia ali, 25, né, praticamente ali, já saiu quentinho também. Então, a regulamentação desta lei 13.496, que perante a Receita Federal, então, foi a Instrução Normativa 1752. Aí eu vou pedir mais uma vez, por gentileza, gente, faça o que eu estou falando para facilitar aí o entendimento de vocês e vocês não fazerem aí o parcelamento incorretamente. Entrem no site da Receita Federal, procure lá do ladinho, lá vai estar legislações, vocês vão clicar ali, ele vai abrir de um outro lado lá, vai estar instruções normativas, portaria, várias situações. Vão na instrução normativa e ali vocês vão localizar a instrução normativa 1752. O que você vai fazer? Você vai abrir, vai baixar no seu computador, porque eu peço para puxar por ali, que ali é a fonte. Então vocês vão verificar que ali, esta Instrução Normativa 1752, ela já vai trazendo as alterações, ela já vai amarrando lá naquela Instrução Normativa anterior, que era 1711. Que na realidade aquela Instrução Normativa 1711 é a que regulamentou a medida provisória 783. E eu vou chamar a medida provisória, a Instrução Normativa 1711, eu vou chamar ela de mãe, Instrução Normativa mãe. Porque o que eles fizeram? Naquela instrução normativa, através desta agora, 1752, eles foram lá e alteraram alguns artigos, alguns incisos. Então, se você foi lá, baixou a instrução normativa, tanto a 1711 quanto a 1752 pelo site da Receita Federal, aí você vai ver que lá nessa instrução normativa, lá 1711, em cada artigo, em cada inciso que foi alterado, eles repetem ali. É como se eles fossem lá, né, buscado da instrução normativa nova, 1752, e foi lá e jogou dentro da instrução normativa 1711, lá cada alteração dentro do seu inciso, do seu artigo. Então fica fácil de você entender o que foi alterado com esta lei.
13496, né? Então faça isso, siga os meus conselhos aqui, que você vai conseguir fazer seu parcelamento aí bonitinho. Então assim, eu vou passar agora para vocês aqui rapidamente algumas informações, né? Praticamente vou acabar repetindo algumas orientações da própria Instrução Normativa 1711, mas é só para quem ainda não fez adesão ao parcelamento que vai fazer e aí não tem conhecimento ainda. Mas a maioria de vocês, eu acredito que vocês já assistiram muitos vídeos meus aí, né, da Ferreira WA, então vocês já estão por dentro do assunto. Mas vamos lá, nem todo mundo está sabendo de tudo ainda, né? Vamos seguindo aqui. Eu vou, então, conforme estou explicando, né, vou pegar o texto, vou trabalhar aqui com o texto da Instrução Normativa 1711, tá bom? E ali ele já vai trazendo, então, as alterações aí da regulamentação 1752. Então, assim, eu vou ter aqui alguns momentos aqui, pelo menos, né, ler para vocês os tópicos aí, porque não dá para decorar todos os artigos, todos os incisos, né, nem por milagre. A não ser que eu ficasse aqui estudando um ano aí, daria, mas nós não temos tempo para isso, né? E aí, antes até de já entrar aqui no assunto, eu acho que é importante também já trazer essa informação para vocês. Estão aí divulgando que provavelmente a prorrogação do PERT, ele deva ocorrer ainda até o meados do mês de novembro, dia 14, dia 15 mais ou menos. Tudo indica que agora, dia 30 do 10, né, o governo aí, Michel Temer, ele deve publicar uma medida provisória, atendendo aí ao pedido lá do deputado, né, do deputado relator aí deste novo texto da medida provisória. Então, me parece que tudo indica que vai prorrogar. E não tem como não prorrogar, né? Saiu agora uma lei, como que tem muitos contribuintes ainda não aderiram, tem mudanças, alterações, como é que fica isso? Então aí fiquem atentos já, vamos acompanhando aí que provavelmente então vai ter mais um fôlego aí, pelo menos uns 15 dias. Ou por nossa surpresa, pode ser que venha aí publicado que vai estar prorrogado até pro final do mês de novembro. Então é importante isso, né? E antes também de entrar aqui já no assunto, acho que é importante fazer a observação já inicial aqui para as empresas contribuintes aí do Simples Nacional, né? Eu vou divulgar depois vários outros vídeos também aí separados, explicando melhor este assunto das empresas do Simples Nacional. Mas o que aconteceu aqui? Nesta lei 13496 realmente foi vetado, né? Então débitos do Simples Nacional não entram nesse parcelamento PERT de jeito nenhum. Eu também já vi até explicado para vocês o porquê que eu também acreditava que isso não poderia ser feito, né? Porque ele tem uma lei complementar própria para ele. Então assim, mas eu acredito que logo vai sair aí até finalzinho do ano alguma coisa para as empresas do Simples Nacional e praticamente com esses mesmos benefícios, porque senão não vai fazer muito sentido, né? O governo dar todos esses benefícios aí para os legisladores e o governo dar esses benefícios para alguns contribuintes e deixarem vários outros lá do Simples Nacional sem poder aderir. Mas, por outro lado, realmente, se tivesse aceitado incluí-lo aqui agora neste parcelamento, provavelmente ele seria discutido aí a sua inconstitucionalidade, né? Então é melhor aí, provavelmente eles vão fazer uma lei própria para que possa fazer este parcelamento tranquilamente aí, tá bom? Aguardem vocês do Simples Nacional para o segundo momento. E também, né, do Simples Doméstico também, né? Eles não vão poder aderir a este parcelamento aí, também tá vetado. As empresas lá que estejam em falência, então estas situações não vão poder. Mas agora vamos entrar então no nosso assunto, já falei bastante aqui. Não tem como não falar, né? São muitas informações, então é preciso, tem que ir explicando cada assunto aí, que senão complica a vida de vocês. Espero que vocês tenham paciência. Para quem já tem um bom conhecimento já, que já esteja acompanhando um bom tempo aí, peço a paciência de vocês, porque tem pessoas novatas que vão aderir a esse parcelamento e ainda não sabem como funciona. Por isso, em algumas situações eu vou acabar repetindo aqui assuntos aí que vocês já saibam, né, de cor e certeado, tá bom? Então, assim, em relação ao artigo 1º da Instrução Normativa, agora entrando já no nosso tema, Instrução Normativa 1711, vamos lá, vamos acompanhar agora. Em relação lá ao artigo 1º, não mudou nada, né? Ele faz as observações em relação a esta adesão a este parcelamento, né?
PERT e tal, com base aí na instrução normativa lá, na medida provisória 783, convertida, né, pela lei aí 13.496, e ali ele vai falando, né, quem que vai poder aderir a este parcelamento, que são lá as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, poderão ser incluídos débitos confessados e não confessados, débitos que estejam em parcelamentos, que estejam em discussão judicial. Então, assim, eu não vou ficar lendo aqui detalhado para vocês, depois vocês vão prometer que vai dar uma olhadinha lá e vão ver direitinho lá, a risca, né, o que tá lá em cada inciso, em cada artigo, bonitinho, tá bom? Mas aqui eu só vou pincelando aí, explicando para vocês resumidamente aí o que acontece neste parcelamento, né? E aí vocês vão dar uma olhada lá no artigo 2º da Instrução Normativa 1711, que ali vai estar explicando para vocês as vedações, que inclusive se vocês observarem lá neste artigo, ele vai estar revogando lá alguns tipos de vedações, né, foram revogadas. Exemplo, retenções na fonte, estava proibida de aderir a este parcelamento PERT, né? Então lá na medida provisória, naquele texto lá, não podia retenções na fonte, hipótese alguma. Mas aí foi revogado agora pela instrução normativa 1752, que regulamentou a lei 13.496. Então agora pode sim. Quem já aderiu, quem já fez este parcelamento e deixou, né, de fora as retenções na fonte que não poderiam incluir neste parcelamento, eu até disse no meu vídeo anterior aí que provavelmente iria sair algumas instruções dizendo o que fazer neste caso, mas se vocês derem uma lida aí na instrução normativa 1752, vocês vão ver que não foram assim muito claros, não explicaram com detalhes para quem já aderiu. Vocês vão ver mais no final, que depois fala da parte da migração lá, do parcelamento para este novo, mas é outro assunto, depois eu vou explicar para vocês mais no final. Mas assim, de qualquer forma a gente sabe que é permitido, então quem já fez a adesão, deixou de fora, vai poder incluir agora esses débitos. Aí já nós vamos em busca já das informações de que forma que vai ser feito isso, e vocês também podem ir lá. Eu aconselho, vá procurar lá também a Receita Federal para vocês poderem saber aí com maiores detalhes como que vai fazer agora esta opção, né? Porque até mesmo de repente você contribuinte do outro lado aí, pessoa jurídica, talvez você tenha feito um parcelamento lá simplificado dessas retenções na fonte, já que não poderiam incluir aí no parcelamento PERT, né? Então agora vai ter que fazer lá a desistência, né? E para trazer todas essas retenções na fonte então para este parcelamento. Então tem que fazer isso aí e várias outras situações. Mas nós vamos correndo atrás também, vamos ajudando aí a esclarecer essas dúvidas que a gente já não... né, dúvidas que vão ficar, que a gente não tem aí a certeza o que vai fazer. Pelo menos a certeza de que vai poder incluir já é importante aí, porque eu sei que tem muitos contribuintes que estão devendo retenções, né, de segurados, de INSS, retenções de IR sobre folha de pagamento e vários outros tipos de retenções aí, da lei 10.833, lá os 465, então tem vários tipos de retenções. Pode aderir, pode incluir nesse parcelamento agora sem problemas. Empresas, aquelas incorporadoras também estavam vetadas, né? Não podia entrar aí neste parcelamento, agora pode, foi revogado também lá pela instrução normativa 1752, né? Na realidade, tudo que eu estiver falando 1752, a instrução normativa, ela se refere à lei 13.496, né? Deste parcelamento agora. Então, ela está permitindo, né, que empresas incorporadoras agora também possam aí aderir a este parcelamento. O que mais que está aí agora que está permitido entrar nesse parcelamento? Sabe aqueles autos de infrações que eu até frisei bastante em outros vídeos aí anteriores? Eu falei, olha, aqueles autos de infrações de multas agravadas, aquelas multas de 150%, aquelas multas por sonegação que não podia incluir no parcelamento, estava vetado, agora pode, eles revogaram. Tá? Então vocês vão observar lá nessa instrução normativa lá bonitinho na 1711, vocês vão ver que ele foi lá já da instrução normativa 1752, já fez o link e tá lá. Então agora você tem autuação, mas a minha autuação já foi até julgada, eu já perdi o recurso, não tem problema, pode ir lá, pode incluir no parcelamento. Eles vetaram aquele inciso, então agora qualquer multa agravada de auto de infração, qualquer situação, só fique atento aí quanto aos períodos, né, que a gente sabe que para adesão a este parcelamento PERT só pode incluir débitos vencidos até 30 de abril de 2017. Então, conforme eu já expliquei outras situações, pode ser que hoje, por exemplo, no mês de outubro, você receba um auto de infração aí, esse grave ou não grave,
mas que de repente, se os débitos o período de apuração daqueles for anteriores lá a 30 de abril de 2017, não tenha problema, pode entrar nesse parcelamento aqui tranquilamente, né? Eu falo até de autos de infrações, no caso de multas isoladas, aí neste caso não teria muito como fazer, de repente você entrega uma DCTF agora, no mês de outubro, referente à competência aí de setembro, por exemplo, de agosto ou de julho, por exemplo, fora do prazo, aí uma multa DCTF já tá fora, né? Tá fora lá do vencimento de 30 de abril, então neste caso não pode entrar aí no parcelamento, é só ficar atento a esses detalhes aí, né? Deixa eu ver o que mais. Então, no parágrafo único do artigo 2º, ele já faz menção ao que eu já expliquei, né? Vedado aí o inciso 1, o 2 e o 4, né? Que é o que eu falei, Simples Nacional, Simples Doméstico e as empresas em falência. Então, essas aí estão vetadas, né? E aí, nós vamos agora lá para as modalidades, né? As modalidades de parcelamentos aí junto à Receita Federal do Brasil, que eu já expliquei também num outro vídeo anterior aí. Na realidade, eu vou passar aqui rapidamente, porque eu acho que senão fica muito repetitivo. Qualquer coisa, vocês procurem os outros vídeos aí, assista para vocês entenderem direitinho. Mas aqui eu só vou passar por cima, explicando assim superficialmente, em relação às alterações dos percentuais, né? Para aplicar aí de benefícios em relação a esse parcelamento. Então, as modalidades de parcelamentos aí junto à Receita Federal não mudou, continua lá, né? Vocês têm lá aquela opção do inciso 1º lá, de pagar aqueles 20% do valor da dívida atualizada no mês que você for fazer a adesão. Aqueles 20% você pode pagar lá, dividir em até 5 vezes, mas tem que tomar cuidado, que se você está fazendo a adesão hoje, vai dividir até 5 vezes, você tem que ir lá e pagar agosto, setembro, outubro. Estes 3 pagamentos, eles vão ser considerados como a primeira parcela, por isso que tem que pagar acumulativo, quem vai fazer o parcelamento. Agora, quem já vai fazer a adesão agora e vai pagar aquele percentual todo aí de uma vez, não há que se preocupar com isso, né? Mas fique atento aí a esse, em relação, até mesmo nesse inciso 1º, né? E aí, então, optou, vai pagar os 20% e o restante ali você vai utilizar créditos, prejuízos fiscais, base negativa de CSL, outros tipos de créditos, né, que você vai utilizar aí para poder liquidar os seus débitos neste inciso 1º aí deste parcelamento. Ah, vai chegar no final, você vai falar, Adriana, ainda meus créditos não foram suficientes. Não tem problema, não se preocupa, o restante ali você pode parcelar em até 60 vezes. Então tá até repetido aqui. Inciso 2º, você vai verificar lá, pode parcelar até 120 meses, né, 120 parcelas. Lembrando que você vai lá, vai começar a pagar aquele percentual 0,4,10% e tem aquela tabelinha, não vou repetir tudo aqui de novo não. Aí vocês vão ver, eu até estou aconselhando a muitos contribuintes que eu acho que eles estão fazendo uma coisa que não estão pensando muito bem, porque eu acredito que não é viável aderir a esta opção. Até mesmo, porque mesmo que você vai pagar 0,4% ali, né, de início, mas você tem que tomar cuidado de qualquer forma o valor de cada parcela. Pessoa jurídica não pode ser inferior a R$200 pessoa física não pode ser inferior a R$200 e pessoa jurídica não pode ser inferior a R$1.000. Então, se for analisar, dá na mesma. Vai para a opção 3. Lá na opção 3 você vai ter todas as reduções, aqueles benefícios grandes lá de reduções de juros, de multas, de encargos, lá no PGFN, encargos, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, faça os cálculos, né? E então, vamos lá. Então, inciso 2 é essa situação, e agora vamos lá no 3, é o mais interessante, que onde ocorreu aí as alterações, as mudanças, né? Então, que vocês precisam ficar atentos. O que aconteceu aí nesse inciso 3º, para o parcelamento aí dos débitos, né, junto à Receita Federal do Brasil aí? O que ocorreu, vocês vão ver no texto, está dizendo lá, o contribuinte que aderir à opção do inciso 3º, né, ele vai pagar lá, até começa falando que vai pagar 20% do valor da dívida atualizada na data da adesão do parcelamento, assim se assado. Aí depois ele começa a abrir, olha, a linha A é para quem vai pagar um percentual de entrada, né, que este percentual de entrada, inclusive, que antes era 7,5%, pela lei agora 13.496 já é oficial, é 5% agora, para quem tiver débitos inferiores a 15 milhões de reais, e neste caso aí, se pretendem pagar o restante dos seus débitos lá no mês de janeiro de 2018,
que eu já expliquei em outras situações até, que talvez que nem precise aguardar janeiro de 2018. Se quiser, vocês podem até antecipar e já pagar e liquidar sua dívida agora também em 2017, esse saldo remanescente que vai sobrar, depois de diminuir desse percentual da entrada. Mas assista o outro vídeo aí que tem eu explicando desse assunto. Não dá, que senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo, né? Então, a linha A ficou desta forma, né? Contribuinte, pague então aí seus 5%, se tiver débitos inferiores a 15 milhões de reais, foi reduzido de 7,5 para 5, beleza, pode dividir se você quiser, esse percentual não tem problema. E aquele restante, então, você vai aplicar as reduções, só que agora, como serão essas reduções? Você terá desconto de 90% de juros, 70%, não é mais 50%, agora é 70% de redução de multas, que são todos os tipos de multas. Lembrando que aquelas observações que eu faço, né, das multas isoladas, tem que tomar cuidado ali. Mas então, redução de multas aí, 70% de redução. E isso para quem for liquidar sua dívida no mês de janeiro de uma vez só. Aí tem a linha B, que a linha B é para aqueles contribuintes que não têm condições de pagar todo o valor da sua dívida de uma vez só no mês de janeiro. Então ele pode optar, ele vai se beneficiar das reduções, porém ele também vai pagar aquele percentual de entrada de 5%, vai fazer a sua opção para a linha B em 2018, o que vai acontecer que ele vai ter todos os descontos ali, só que no caso de juros já diminui um pouco, né? Vai ser 80% de redução de juros e a multa que antes desta alteração era 40%, passou para 50%. Então, vai para a linha B, beleza, você vai ter redução de 80% de juros e agora 50% de redução de multas. O saldo remanescente você parcela aí em até 145 vezes. Tem a linha C, que aí você sabe, você pode parcelar até 175 vezes, ou de repente pagar com base em 1% do seu faturamento, um ou outro. Aí assista os outros vídeos lá para vocês entenderem como funciona isso aí, esse inciso. Não dá para explicar tudo aqui de novo, só estou passando resumidamente assim para poder ir facilitando o entendimento aí de vocês. Então, tem esta outra opção, só que para esta opção em relação à parte da Receita Federal não modificou nada. Então você vai ter os descontos lá de 50% de juros, de 25% de multas e beleza, aí continua esse trâmite, né? E agora vocês vão observar na Lei 13.496 que teve também lá agora uma alteração. O que aconteceu nessa alteração é que eles incluíram o inciso 4º. Esse inciso 4º agora, o que ele está dizendo? Contribuinte que não for optar nem na modalidade do inciso 1, nem do 2, nem do 3, pode ir agora na modalidade do inciso 4. O que está dizendo ela? Está dizendo que o contribuinte poderá pagar 24% do valor do total da sua dívida atualizada na data de hoje. Paga-se 24%, né, sobre esse total da dívida, mas eles disseram o seguinte, você pode parcelar esses 24% em até 24 vezes. Então você vai ficar 2 anos pagando aí aquele percentual da sua dívida durante 2 anos. E aí ele disse o seguinte, o restante da sua dívida você pode utilizar créditos de prejuízos fiscais, base negativa de CSLL, né, ou outros tipos de créditos. Porém, nesta modalidade, neste inciso, né, você não terá os descontos lá de redução de multas e juros. Então tem que tomar cuidado, fica atento, hein? Para se ter esses benefícios de reduções de multas e juros aí na Receita Federal do Brasil, você vai ter que se enquadrar na opção do inciso 3º, tá bom? Mas tem essa outra opção agora, então fiquem atentos. E aí vocês vão ver depois, aí eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá nos parágrafos referente então a este artigo, para vocês verificarem lá que ele faz menção, né? Que é o que eu já até repeti no início aí. Então, para quem tiver débitos inferiores a 15 milhões de reais, agora terão aí reduzido de 7,5% para 5% o percentual de entrada, né, para adesão a este parcelamento. Aí vocês vão ver lá também, que é claro, se eu estou falando que é para quem tem débitos abaixo de 15 milhões, quer dizer que quem tem débitos acima de 15 milhões não vão poder ter esta redução. E tem que ficar atentos, né, lembrando que este parcelamento, ele será por modalidade de parcelamento. Então, por exemplo, este limite de 15 milhões você tem que observar por modalidade. O que quer dizer isso? Na realidade, eu vou até diferenciar, vou falar tipo de modalidade. Então, se você tem lá débitos previdenciários
Está devendo 13 milhões de débitos previdenciários junto à Receita Federal do Brasil. Você não está devendo 15 milhões de INSS, você deve 13. Você pode sim reduzir aí a sua base para 5% de entrada. Aí você vai falar, Adriana, e demais débitos, eu também devo mais uns 14 milhões. Somando os dois, né, vai passar, lógico, de 15 milhões e muito. Só que aí, o que vai acontecer? Você também, nos demais débitos, você também não está devendo 15 milhões. Deve abaixo de 15 milhões. Então, também você vai fazer outro parcelamento, é o mesmo percentual ali de 5%, né? Ficou reduzido. Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado, que eu estou percebendo pelos questionamentos que estão me fazendo, é que eles estão achando que é o total, que é o somatório de toda a dívida, para efeito de pagar esse percentual de entrada. E não é bem isso, é por tipo, né? Tipo lá da modalidade de tributo. Então fique atento quanto a essa informação aí, eu acho que isso é a parte mais importante para vocês aí em relação a este parcelamento, né? E aí vamos ver aqui, então já fiz a menção, né, que quem for aderir lá no parcelamento do inciso primeiro, o restante pode pagar em 60 vezes, então a redução aí de entrada para 5% agora já está valendo, observar o que mais? Quem for, tá no parágrafo, verifiquem aí, o parágrafo 4º do artigo 3º, eles estão dizendo que quem for pegar esses percentuais de entrada e parcelar, vão pagar lá a parcela de agosto, né, setembro e outubro, cumulativamente. O pagamento dessas 3 parcelas, eles vão ser consideradas aí parcela única para adesão. Aí você vai falar, Adriana, mas você disse que ainda vai ser prorrogado para novembro. Eu acredito que sim, vai ser prorrogado. Aí vamos ver, provavelmente vai acumular 4 parcelas, né? E as 4 parcelas vão ser consideradas uma. Então, assim, tá, Deus nos acuda esse parcelamento. Mas vamos lá, vamos ver como que a gente vai poder ir desenvolvendo, né, esse trabalho aí, para ver se a gente consegue entender até o final, né? Ver o que vai ser o final dessa novela, desse parcelamento. Aí vamos ver agora aqui, ó. O artigo 4º ele já fala quanto ao tipo do requerimento da adesão, né? Que aí a gente vai fazer, a gente já sabe que o requerimento de adesão ele é feito somente lá pelo site, né, da Receita Federal do Brasil. Você vai fazer a sua adesão lá, vai marcar qual opção que você quer. Cuidado para não marcar o tipo de modalidade errada. Se você deve débitos previdenciários, marca a opção previdenciária, não vai lá e marca demais débitos. Eu sei que o pessoal está confundindo aí, principalmente para aquelas empresas que pagam o INSS na desoneração da folha de pagamento, apesar de ser INSS, mas naquela situação ele está pagando mediante uma DARF. Então, neste caso, aquele débito ele vai para junto dos demais débitos e não previdenciário. Então, tem que tomar cuidado. Aí, às vezes, o contribuinte só tem esse imposto, né? Ele fala, eu só estou devendo débitos previdenciários, mas é da desoneração, eu paguei lá na DARF. Aí ele vai lá, como ele na cabeça dele é previdenciário, e marca lá o tipo de adesão dele como débitos previdenciários. Aí tá errado, não pode nesse caso, toma cuidado com isso, né? Aí nesse caso aí seria demais débitos. Em relação ao artigo 4º, eu vou passar só algumas observações de alguns parágrafos em que ocorreram aí a modificação. Não vou ficar aqui repetindo todos eles, vocês vão prometer que vai dar uma lida aí, né? Na Instrução Normativa 1711, na Lei 13.496 e também na Instrução Normativa 1752, correto? Eu espero, né? Então, parágrafo 8º, eles frisaram bastante ali quanto a quem aderir ao parcelamento pagar regularmente todas as parcelas desse parcelamento. Tomem cuidado, né, para vocês depois não terem problemas aí, senão vocês vão ter sérios problemas. Vocês têm que ler todas essas instruções para vocês verificarem o que está dizendo lá, a parte das exclusões, em que situação, em que momento que você vai poder ser excluídos, né? Então tudo bem, nós vamos passar no artigo aí, mas eu vou pedir para vocês ficarem atentos a isso, né? O que vai acontecer? O parágrafo 9º aí do artigo 4º está dizendo que o contribuinte ele será notificado, ele terá até 30 dias de prazo para regularizar as pendências, ver aí os incisos. O que está dizendo isso aqui, esse parágrafo? O que está dizendo? Ele está dizendo que agora, se vocês, para quem já deu uma lida nas instruções anteriores aí, nós tínhamos a informação lá no texto da medida provisória 783, que o contribuinte poderia ser excluído lá, né, deste parcelamento aí, automaticamente. Depois ele tinha lá aqueles prazos para poder ir lá reclamar, impugnar, aquela ladainha toda, tanto na Receita quanto lá na PGFN, né? Só que agora mudaram, né?
Então agora não é bem mais assim. Então a Receita Federal, antes de excluir o contribuinte, ela vai ter que comunicar ao sujeito passivo, que é o contribuinte, notificar da exclusão, por que está sendo excluído. Aí o contribuinte, né, ele vai poder ter lá um prazo para poder regularizar a sua situação. Então assim, não vai ser mais de cara, né, automaticamente não. Vai haver antes, o contribuinte vai ser notificado. Tem que ficar atentos, muito cuidado nessa caixa postal de vocês aí, fiquem espertos enquanto este parcelamento não for consolidado até o seu final, que a gente sabe que mais ou menos isso ainda vai até lá pro meio do ano que vem, né? Então tem que tomar cuidado aí. O artigo 5º, em relação lá às prestações e pagamentos, não mudou nada aqui ao meu ver, mas é importante vocês darem uma olhada lá. O artigo 6º, né, isso tudo que eu estou me referindo aqui no caso, esses artigos, é em relação à Instrução Normativa 1711, que vocês vão prometer que vão lá dar uma olhada, né, para verificarem aí as alterações. Então, em relação ao artigo 6º, está falando dos códigos, quem for recolher aí os tributos junto à Receita Federal, os tributos previdenciários, vai recolher, no caso lá da GPS, vai ser no código 4142 para pessoa jurídica, 4141 para pessoa jurídica e 4142 para pessoa física, recolhimento de GPS. O artigo 7º, ele diz em relação aos demais débitos, o contribuinte vai estar recolhendo aí no código 5190 DARF. É claro, lembrando que neste caso aqui os códigos já vêm preenchidos na guia, né? Você não vai preencher, mas é importante que você tenha conhecimento dos códigos para saber diferenciar quais, né, qual é um, qual é o outro, né? O artigo 9º, ele fala aqui dos débitos em discussão administrativa. Ó, isso aqui é importante até, né, que trouxe aí, a alteração veio pela regulamentação aí da Instrução Normativa 1752. Então está dizendo aqui no parágrafo 3º o seguinte: a desistência da impugnação ou recurso administrativo, o contribuinte agora ele vai apresentar este requerimento que está no anexo único. Este anexo único você vai encontrá-lo lá nesta Instrução Normativa 1752, ele está bem no finalzinho lá, e você vai ver que é um requerimento. Então, para quem for fazer a desistência agora dessa situação de impugnação de recurso administrativo, você vai preencher aquele requerimento, vai protocolar lá na Receita Federal do Brasil até 30 de novembro de 2017. Tome cuidado, que senão depois aqueles débitos seus lá não vai entrar no seu parcelamento. Fique atento a essa informação, é a alteração trazida aí pela Instrução Normativa 1752. O parágrafo 4º, do artigo 8º, então, da Instrução Normativa 1711, ele também trouxe a alteração. Ele está dizendo que quem for desistir daquelas perdecompes que já foram transmitidas para a Receita Federal do Brasil para incluir neste parcelamento, também vai utilizar esse mesmo requerimento aí, desse anexo único que está aí nessa Instrução Normativa 1752, ele também vai ter que preencher, protocolar lá junto à Receita Federal também até dia 30 de 11 de 2017. Então você fique atento aí no caso se você for considerar, né, débitos aí de perdecompes para incluir no parcelamento. Então o artigo 9º da Instrução Normativa 1711, ele fala quanto aos depósitos vinculados aos débitos. Aqui não alterou nada, basta vocês darem uma olhada lá o que está dizendo. Isso é para quem tem depósitos judiciais aí, como é que vai funcionar em relação aos débitos que vocês forem de repente desistir para incluir neste parcelamento. Deem uma olhada aí por gentileza. O artigo 10 da Instrução Normativa 1711, ele fala quanto à desistência de parcelamentos em curso, são os parcelamentos ativos. Então aqui vocês precisam ficar atentos, né, que assim, não alterou nada. Os procedimentos para esta situação da desistência dos parcelamentos vai ser o mesmo, né? Vocês vão entrar lá, quando for fazer a adesão, vai estar a opção, vocês vão marcar desistência. Se for desistência de previdenciários, marca lá, se for desistência de demais débitos. Então assim, vocês têm que entrar lá e fazer a desistência do parcelamento para poder para que aqueles débitos vão para ao novo parcelamento PERT, né? Que senão eles não vão para lá, né? O artigo 11 da Instrução Normativa 1711, ele fala da parte da consolidação dos débitos. E o que é importante aqui, vocês vão ler depois esse artigo, mas o importante aqui é que trouxe agora o artigo 11A. Vamos ver o que está dizendo o artigo 11A agora, hein? Vamos lá. Está dizendo que a dívida a ser parcelada será consolidada tendo como base a data 31 de agosto de 2017, dividida pelo número de parcelas indicadas. Então vocês têm que tomar cuidado, venham lá, dão uma olhadinha. O que vai acontecer quando eles forem fazer esta consolidação deste parcelamento, eles vão considerar como a data marco inicial lá, então,
vai ser 31 de agosto de 2017, né? Vocês estão percebendo que tudo está começando lá, que foi aquela data praticamente inicial deste parcelamento PET, que era aquele primeiro período, né? O artigo 12, ele está falando que no momento das informações a serem prestadas para a consolidação deste parcelamento, vamos ver o que está dizendo aqui. Não mudou nada, vai ser feito da mesma forma, que vocês vão dar uma olhada nesse artigo 12, que lá já estava falando, né? Que na realidade já iria ter como os atos, né? A Receita Federal posteriormente aí, ela vai publicar atos normativos chamando os contribuintes para prestarem todas as informações para que eles comecem lá o processo da consolidação deste parcelamento PET, né? Então tem que ficar atentos aí, tomar muito cuidado para não perder o prazo. Às vezes o contribuinte esquece, vai lá, faz parcelamento agora, pagou isso, aquilo, esquece. Mas tem que ficar atento na caixa postal, vocês vão receber comunicados lá. E se vocês perderem o prazo, eu já vi vários contribuintes que já me ligaram aqui, que perderam inclusive o prazo daqueles parcelamentos anteriores lá da Lei 11.941, porque não perceberam que tinha um prazo para prestar as informações lá para a Receita Federal, acabou que perdeu aquele parcelamento. Só que aí ele complicou a vida dele, né? Então tem que tomar cuidado aí, porque a gente sabe que não volta, né? Não vai restabelecer, tem que tomar muito cuidado aí, né? Vamos ver o artigo 13 aqui da Instrução Normativa 1711, também não mudou nada, vocês me prometem que vão lá dar uma olhadinha nele, continua também. O 14 é o mais importante deste parcelamento, que este artigo 14 da Instrução Normativa 1711, ele se refere o tempo inteiro lá sobre os procedimentos que os contribuintes têm que tomar cuidado para não incorrerem em exclusão deste parcelamento. Então está no artigo 14 da Instrução Normativa 1711, né? Inclusive na 1733 também teve lá umas complementaçõezinhas, deem uma olhada. Olha, o parágrafo 3º, por exemplo, desse artigo 14, ele está dizendo aqui, ó, as parcelas pagas com até 30 dias de atraso não configurarão inadimplência para fins dos incisos 1º e 2º do caput. Então vocês vão prometer que vocês vão dar uma olhadinha lá para vocês entenderem, né? Mas o que está, na realidade, esse artigo 14 aí da exclusão, segue aquela mesma risca, né? Não pode atrasar lá 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, não pode estar devendo uma parcela, não pode ficar inapta no CNPJ, não pode entrar em falência. Então, assim, tem toda aquela listagem lá nesse artigo, todos os incisos. Tomem muito cuidados, em quantidade, por exemplo, também em relação aos débitos futuros, não pode atrasar aí 3 débitos futuros, né? Posterior a 30 de abril aí de 2017, tem que tomar muito cuidado com isso, né, para ficar aí, não ultrapassar esse limite também de 3 débitos aí consecutivos ou 6 alternados. Fiquem atentos, né? Então, assim, eu sempre falo para os contribuintes, tem aquele limite para atrasar até 2, se você não tiver condição, né? Mas não deixa chegar no limite, que senão você pode se complicar e incorrer um risco lá e depois não adianta querer brigar, porque a discussão desse parcelamento PET vai ser apenas lá via administrativa, não adianta querer ir para a justiça depois achando que vai ficar permanente e que vai conseguir permanecer neste parcelamento. Tome muito cuidado, né? Então, o artigo 15 da Instrução Normativa aí, 1711, ele foi totalmente revogado. Vocês vão dar uma lida agora na Instrução Normativa 1752, vocês vão ver que foi revogado, tá? Praticamente para vocês, vão gravando, pelo amor de Deus. Quando eu estiver agora me referindo à Instrução Normativa 1752, ela regulamentou agora a lei oficial do PET, que é a Lei 13496. Então, a gente fala agora tudo com base nela, nessa Instrução Normativa, mas de uma certa forma é o que está determinado agora na lei. Vocês não podem esquecer disso, tá bom? Fiquem atentos aí, então, deem uma olhada. Esse artigo agora foi revogado. O que ele está dizendo que... Lá vocês vão ver nesse artigo, ele dizia, né, que os contribuintes que fossem excluídos do PET, eles teriam lá um prazo para entrar com recurso de impugnação, assim, se assado, tinha toda uma ladainha, vocês deem uma olhada lá, não vou ficar repetindo aqui. Mas agora esse artigo, como ele foi revogado, o que eles trouxeram é o que eu já mencionei para vocês, que agora a Receita Federal do Brasil, ela tem que comunicar anteriormente à exclusão do parcelamento, tem que notificar lá o contribuinte, né, o sujeito passivo, ele vai ter que ser comunicado antes, para que ele vá lá regularizar suas pendências, ele vai ter um prazo lá de até 30 dias, após ele ser comunicado, notificado pela Receita Federal, para ele ir lá regularizar. Tá devendo? Então paga. Aconteceu isso, você que regularize. Então, assim, ele vai ter um prazo, ele não vai ser pego agora de surpresa, né? Igual estava aí definido nesse artigo 15. Tomem cuidado aí com isso, deem uma olhada lá.
né, eles até mencionam, ó, os contribuintes vão ser notificados antes da exclusão e terão um prazo para se justificar, né? E esta notificação aí vai ser via caixa postal. Por isso que eu repito mais uma vez, fiquem acompanhando aí. Não digo nem diariamente, que às vezes o contribuinte não tem condição de ficar acompanhando ali uma coisa todo dia. Mas pelo menos então que seja semanalmente ou final de semana, mas acompanhe a sua caixa postal. Pelo amor de Deus. O artigo 16 da Instrução Normativa 1711, ele fala das disposições finais, depois vocês deem uma olhadinha o que está falando, mas o importante desse artigo aqui que eu quero mencionar para vocês é o que está dizendo o seguinte, agora tem o artigo 16A. Aí, por isso que vocês têm que ir lá e baixar essa Instrução Normativa 1711 pelo site da Receita Federal, que vocês vão ver. Ele aparece lá, artigo 16, e embaixo está lá, artigo 16A. Aí vocês já vê o que foi alterado. Aí vai estar lá, ó, quem já aderiu ao PERT, de acordo com a instrução com a medida provisória 783, eles terão a opção de migração aí automaticamente e farão jus às mesmas condições aí da Lei 13.496. O que está dizendo aqui é o que muita gente já me perguntou. Adriana, já fiz a minha adesão agora ao PERT com base na medida provisória 783 lá, o desconto, por exemplo, de entrada era a entrada lá era 7,5% e agora na lei tá assim, como é que fica isso se eu estou lá e não aqui, né já posterior a esta lei? Como é que fica os descontos também lá de multas, não sei o que? Então tá dizendo aqui, ó, o artigo, né, o 16A, ele está bem claro. Então está dizendo que todos aqueles parcelamentos serão migrados agora para esta lei 496, eles terão os mesmos benefícios. Aí eles vão fazer os ajustes lá internos, eu não tenho como dizer para vocês aqui agora como que vai funcionar isso, de que forma que eles vão fazer esses acertos. Principalmente, eu até fiz uma menção, eu vou até entrar mais um detalhezinho aqui, só para relembrar, numa outra publicação minha que eu falei, que teve um contribuinte que me perguntou, Adriana, mas eu fiz a adesão lá, marquei a opção de parcelar em 5 vezes a minha entrada de 7,5%, mas agora está dizendo que é 5%. Como é que fica essa diferença? Então, estou entendendo pelo que eles já estão falando, eles vão ajustar isso depois lá na frente, quer dizer, os 2,5% pago a mais, eles vão abater da dívida lá com certeza. Aí o outro, que aí eu ainda vou ficar numa dúvida, eu vou até pedir também para que vocês vão atrás da informação, mas eu estou indo por analogia, não tenho a certeza absoluta e não veio dizendo isso na Instrução Normativa 1752. Para quem aderiu, parcelou esta entrada de 7,5% em 5 vezes, mas até hoje, a data desta nova lei agora, que agora é 5%, ele já pagou, atingiu agora na terceira parcela, ele atingiu 5%. Não precisa mais pagar as outras duas parcelas, de novembro e dezembro, para atingir os 7,5%. Eu, por analogia, pela minha maneira de pensar, teoricamente não precisaria. Mas não está aqui definido isso, então não sei. Né, eles vão fazer os ajustes, por isso que eu prefiro ainda a gente confirmar para ter certeza, né, absoluta, para que você depois não tenha problema de ser excluído aí do parcelamento. Mas, pela lógica, não precisaria pagar aí. Mas também, se você for pagar, a gente sabe que vai ser ajustado lá depois, de qualquer forma, vai ser abatido da sua dívida, né? Você não vai perder também. O que mais que está falando, então, em relação a isso, ok? No parágrafo único ainda, está dizendo que no momento das prestações das informações para consolidação, o contribuinte poderá alterar a modalidade que pretende parcelar. Então agora está aqui, né? Está nesse artigo 16 lá também da Instrução Normativa 1711, vocês vão ver. Então aquela quantidade de perguntas que nos fizeram aí, Adriana, errei a minha modalidade, e agora o que eu faço? Então está bem explícito aqui. Quando a Receita Federal for fazer a consolidação deste parcelamento, ela vai permitir que você faça lá a correção para a modalidade pretendida. Então segue os mesmos procedimentos que eu já expliquei para vocês anteriormente. Vocês vão prometer que vocês vão dar uma olhada lá, para ver direitinho, né? Mas eu marquei a opção do inciso 2, pagar 120 vezes, mas agora eu queria o do inciso 3º, posso fazer isso? Pode. Aí o que você vai ter que fazer? Pague o DARF, né? Naquele percentual de entrada agora dos 5%, porque aí você tem que pagar DARF nessa modalidade, né? Na Receita Federal você que tem como entrar lá e gerar, joga o valor do percentual da sua dívida, 5% do seu valor total da sua dívida, paga o DARF e tal, ok? E aí lá então, lá na frente você vai poder fazer a modificação para a modalidade correta, e aí beleza, você vai se beneficiar aí das reduções, se for esse o seu intuito, né? O artigo 17, ele faz parte aí apenas fazendo a menção final, e aí vocês vão observar também que lá tá o anexo, né? Vocês vão dar uma olhadinha
Na instrução normativa 1711, no final dela, tá lá o anexo único, e também na 1752. Vocês vão achar lá o anexo no final, que é para aquelas situações de desistir de processos administrativos, né, de impugnações, que vocês têm que protocolar até 30 de novembro. Então tá lá no finalzinho, peguem esse requerimento para quem for se enquadrar nessa situação. Então, assim, eu sei que o assunto ainda vai continuar. Este vídeo, olha, já ficou até longo aqui, mas eu precisava dar uma repassada novamente. Eu sei que eu vou falando até muito rápido, às vezes a pessoa fala, Adriana, não tô conseguindo entender o que você tá falando, né? Mas aí tem vários outros vídeos, né? Então vocês vão lá, assistam os outros. Eu sei que esse assunto foi muito complexo, está sendo muito complexo, porque já vem praticamente desde o início do ano, né? Então vocês viram aí, estão acompanhando tudo. Eu sei que tem muita gente perdida ainda, mas o intuito aqui é poder tentar contribuir com vocês aí, tentar ajudar. Sempre continuo dizendo, eu não sou dona da verdade, eu gosto de passar as informações quando eu tenho certeza absoluta, igual quando eu mencionei no vídeo anterior aí pra vocês, pra quem assistiu o meu vídeo anterior, quando saiu a mudança da lei 13496, vocês viram que eu falei, olha, eu acho que as retenções na fonte estão dentro aqui deste parcelamento. Eu não afirmei até aquele momento porque eu estava com dúvida em relação àquele parágrafo 6º que veio lá na instrução na lei 13496, né, lá o parágrafo 6º do artigo 1º. Então ali eu fiquei na dúvida quando fala não poderão entrar no parcelamentos, né, débitos relacionados à lei próprias ou atos do STF, aquela ladainha toda que aí vocês precisam dar uma lida ali para ver. Eu até achei que de repente estivesse ali dentro, mas depois eu percebi que não era, que o IR, que as retenções da fonte tinha nada a ver com aquilo ali, simplesmente elas foram realmente aí revogadas pela própria lei, né, então por isso que não é, mas vocês viram que eu não dei a certeza lá naquele momento, porque eu ainda queria analisar melhor. Fiquei aqui a semana toda, esse período, me debrucei sobre esse estudo aí, então pelo menos o que eu estou passando agora, eu tenho a plena certeza do que está lá definido. Por isso que eu vou repetir só mais uma vez, pelo amor de Deus. Dei então uma lida, né, agora, na instrução, na medida provisória 783, aí vocês deem uma olhada agora na instrução normativa, principalmente ela, que vocês vão trabalhar com ela nesse parcelamento, a 1711, né, de 2017, aí vocês vão ler também agora a instrução normativa 1752, né, isso tudo para que vocês consigam entender todo este parcelamento junto à Receita Federal do Brasil. Este vídeo aqui, eu vou enumerá-lo, vou colocar como número 1, PERT número 1, parcelamento Receita Federal. E para quem tiver débitos junto à PGFN, eu vou gravar um outro vídeo aí, explicando com detalhes todo o procedimento agora em relação a essas mudanças junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Não dá nem para falar aqui, que senão o vídeo vai ficar imenso, né? E são assuntos distintos. Então, você que só tem débitos Receita Federal, assista esse vídeo. Tem débitos também lá na PGFN, assista o segundo vídeo lá, eu vou numerar para vocês para facilitar aí a localização, tá bom? Grande abraço a vocês aí. Meus telefones estão aqui, né? Qualquer coisa, o meu contato lá, o e-mail, contato@ferreirawa.com.br, mande lá suas dúvidas. Conforme eu já venho fazendo aí com as pessoas, né? Às vezes quando são dúvidas até mais simples eu respondo, né? E a gente vai tocando o barco. Aí, mas tem às vezes contribuinte que não está entendendo nada desse parcelamento e precisa de uma consultoria. Eu estou aqui para auxiliá-los também, tá bom? Grande abraço. Desculpe aí o meu jeito de falar muito rapidamente, é que são muitos assuntos e não dá para falar assim tudo, né? Se eu pegar toda aquela instrução normativa para ler para vocês, inciso por inciso, artigo por artigo, tem que ficar um dia inteiro aqui e vocês também não vão querer ficar perdendo tempo de vocês. Então é importante pegar os pontos mais que vai fazer diferença aí na vida de vocês para esse parcelamento. E boa sorte. E assim que sair aí a prorrogação, eu divulgo um novo vídeo aqui para vocês, marcando a data certinha aí, até quando que vai esse novo parcelamento. Mas trabalhe como se não fosse ocorrer aí esta alteração. Vai que de repente a gente está vendo que o presidente aí me parece que está com problemas de saúde, de repente aconteça lá de não sair, né, alguma prorrogação, então corra aí e faça seu parcelamento, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro aí, vamos lá pro vídeo agora da PGFN. Um abraço.